Então, eu acho que existe um trabalho multidisciplinar que deve ser desenvolvido nos projetos, por conta de como o mercado ficou vasto em possibilidade e oferta de tudo que tá acontecendo, né? Uhum. E exige que tenha para cada setor, cada momento, cada material, um profissional especialista naquilo. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação: Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje estou aqui com o meu incrível convidado, meu amigo Matheus Passalha. Matheus, muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui gravar hoje para o pessoal. Eu que agradeço, viu, Pedro, a oportunidade. É um prazer imenso aqui estar com você, compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né? Das nossas experiências, nosso conhecimento. Obrigado. Com certeza, vai ser um bate-papo muito bacana. O Matheus é um cara muito querido aqui na cidade de Ribeirão Preto, muito conhecido aí também pelo pessoal. Com certeza vai mudar bastante a ideia de algumas pessoas, de como a pessoa enxerga a arquitetura, né, Matheus? Essa que é a nossa ideia aqui hoje. Matheus, conta um pouco aí sobre a sua trajetória, onde que você começou, o que você tem feito hoje. Bom, eu agradeço a sua generosidade, né? Não sei se eu sou tão conhecido assim. E também não é nesse propósito que a gente caminha, mas eu agradeço aí. Aí tudo começou quando eu ainda, obviamente, estava no colégio, né? No colegial. E a gente vive, todo mundo acho que passa por isso, se questiona muito a respeito de como vai ser, o que vai ser, né? Dessa nova fase aí que está por vir, que é a fase adulta, né? Que você se prepara, já tem planos de sair de casa, né? Conhecer coisas aí do mundo afora. E, na época, eu recorri a um auxílio de uma orientação vocacional, porque eu tinha algumas dúvidas em relação ao embate assim que eu vivia entre coisas que envolviam comportamento humano, que no caso uma das minhas escolhas era psicologia, e a questão artística na minha no meu paladar ali, digamos, né, de Uhum. coisas que eu queria saborear, ela era muito forte, porque eu sempre fui um excelente aluno de desenho, um excelente aluno de geometria, adorava coisas que estavam assim correlacionadas à arte, história da arte, sempre foi excelente, assim, e gostava muito, e gosto muito até hoje. Então eu vivia nesse embaixo. Nossa, será que eu vou para uma área que é mais artística? E da área artística você tem, assim, milhões de opções, né? Ou será que eu vou ficar no comportamental, né? Que é uma... Aí a gente teria profissões que trabalham linhas de terapia, psiquiatria, psicologia, né? Aí a gente vai tomando contato com tudo isso que até então a gente não tem, né? E uma coisa assim que foi muito mágico naquele momento, mesmo não sabendo sobre nada o que ia acontecer depois da minha escolha, né, que na verdade a gente entrou na faculdade para um novo ciclo, preparar para uma série de coisas, eu entrei muito consciente de que o meu papel, assim, em questão de vocação, ele seria, ele estaria tangido ali por uma, por coisas que eu pudesse trazer a minha contribuição para deixar a vida das pessoas mais agradável, envolvida por um bem-estar muito grande, né? Analisando através disso o comportamento delas, que está totalmente ali circundado pelo setor da psicologia e utilizando ferramentas para poder levar isso às pessoas de forma traduzida, eu diria, né? Que seria essa questão da minha habilidade manual, que eu gostava de fazer coisas que envolvesse arte. E aí, na época, a psicóloga que me acompanhou, ela me falou, olha,
a arquitetura é um bom caminho, porque você vai falar, você vai fazer bastante coisas para as pessoas e tornar essa tradução uma forma generosa de levar para elas aquilo que você está enxergando delas, aquilo que você está analisando delas e transformar em um espaço, né? Então, você vai concretizar um diagnóstico, digamos, né? E aí, aquilo para mim foi uma abertura já. Embora, na época, eu nunca, jamais imaginaria que eu fosse escutar falar de psicologia ambiental, neuroarquitetura, que foram coisas todas que, inclusive, eu conheci, pude ter acesso, assim, ao conhecimento, a estudar, depois que eu me formei, que eu fiz as especializações, que eu fiz as pós-graduações, né? E entrei na faculdade. E enquanto alguns colegas meus, que inclusive admiro muito até hoje, tinham muita habilidade com a ferramenta do desenho, do cálculo, eu sempre me questionava muito o porquê eu estava fazendo aquilo naquele tamanho, naquele sentido, e o porquê daquela cor, né, e o porquê daquele formato. Mas, reforçando ainda na época, durante o meu preparo na arquitetura, eu não tinha esse embasamento científico para falar com propriedade, de forma segura, de forma que eu pudesse, de fato, ali validar de que o projeto ele é um aspecto muito importante que relaciona as pessoas com o comportamento e a cognição delas. Então, como é que eu cheguei até aqui? Né? Como é que eu escolhi ser arquiteto? Como é que eu faço as coisas que eu faço hoje? Né? Nessa vontade, nesse desejo incessante que eu tenho, por mais perrengues que a gente às vezes passa, de sempre alinhar, comunicar, fazer um link das pessoas com o estilo delas, com o comportamento delas, trazendo o que há de melhor delas para o espaço onde elas vivem, criando uma identidade, uma personalidade especial ali para aquele lugar, né? Então, eu cheguei aqui querendo isso, né? Então, foi passo a passo, foi algo construído diariamente, né? Não foi um negócio que começou ontem, que eu enlouqueci com um termo que às vezes está na moda, que se fala muito na mídia, e que aí eu vou lá e faço uma especialização. Não, eu não vejo assim. Eu acho que é um crescimento, assim, eu me lembro do primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu carregava ainda aquela régua imensa, né, que a gente chama de régua T, para quem não conhece, uma pasta gigante, cheia de folha também, que a gente desenhava tudo à mão ainda. Eu desenhei à mão até o terceiro ano da faculdade. E depois eu fui para o software, né? O negócio foi digitalizando. Aí a gente começou a usar mais o computador, as formas digitais. Então, desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade, com aquele monte de material, eu não sabia a utilidade daquilo, né? Eu fui entendendo, eu fui amarrando pontos, eu fui chegando até onde eu cheguei hoje, e eu acredito que não andei nem metade do caminho. Cara, o que eu acho muito bacana, né, desse podcast é que dessa parte da sua história, por mais que a gente já conversou, já fez reuniões, né, eu não conhecia. Então, cara, de fato é um privilégio estar desse outro lado da cadeira, né? Cada pessoa que já passou por aqui é um aprendizado novo, é uma história nova, é uma história de um início que às vezes a gente olha e imagina que a nossa pessoa nasceu falando, vou ser arquiteto, né? Ou vou ser engenheiro, vou ser corretor de imóveis, vou ser, enfim, a profissão que a pessoa escolheu. E tem uma jornada, né, até chegar a esse ponto, tem uma expectativa, tem um propósito, né? E, de fato, é muito gratificante estar desse lado da cadeira. Sobre arquitetura, a gente às vezes vê muito no mercado de que um receio, né? De que contratar um arquiteto é uma coisa só para gente rica. Porque se eu contratar um arquiteto, minha obra vai ficar mais cara. Se tiver um arquiteto, tudo que eu comprar vai ficar mais caro. E a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, uma grande oportunidade aqui para a gente mudar essa visão. Matheus, por que eu deveria contratar um arquiteto? Os primeiros comportamentos assim que traz o conhecimento da humanidade na questão de construção de algo que proteja a pessoa para que ela possa viver ali de forma protegida, né? Tá lá na pré-história, se a gente for
caçar em livro, bibliografia, não vou me aprofundar aqui agora, porque senão a gente fica aqui dias falando sobre isso. E depois, sim, o arquiteto, na Idade Antiga, ele foi visto, né, como uma profissão elitizada, porque ele era um arquiteto da família, ele era realmente da família, ele prestava serviço só para aquela família, fazia os castelos, e ele mesmo subia nos prédios, nas construções, e modelava, entalhava as coisas, né? Então, essa herança do arquiteto elitizado, ele não vem de ontem, não vem de pouco tempo atrás, é histórico isso, né? E com o modernismo, o capitalismo, né? Tudo que procedeu depois desses momentos, né? A era industrial, trouxe o arquiteto para um papel que posiciona ele ali na sociedade de forma que ele contemple todo mundo como um ser humano, uma pessoa que precisa e tem o direito de viver num espaço confortável e digno do seu bem-estar, da sua personalidade, né? Todo mundo tem esse direito. Infelizmente, não é o que acontece, né? Mas eu sempre enxerguei, e sou muito grato, feliz por isso, que o meu papel, sim, é ver além daquilo que precisa ser visto, a inserção daquela pessoa na sociedade, ou daquele grupo de pessoas na sociedade, de forma que ela converse com aquele momento, né? Se a gente for avaliar catedrais góticas, por exemplo, ela tinha um comportamento daquela época que evidenciava o olhar das pessoas ao plano celestial, que era o plano mais importante e mais que deveria ser respeitado e venerado naquele momento. Então, por isso os arcos ogivais, aquelas coisas mais verticais. E quando a gente fala, o edifício altíssimo, construído com tantos metros, num desafio arquitetônico, tecnológico, só fazendo um gancho. Tecnologia, para mim, está lá nessa herança, né? Se você for estudar geometria e entender como foi feito e construído, é uma coisa que eu paro de frente, às vezes, quando eu visito, eu não consigo acreditar como as pessoas construíam aquilo. Então, aquilo também é tecnologia, aquilo é sim. E se não for, é por conta daquilo que as outras coisas se desenvolveram, né? Então, por que contratar o arquiteto? Primeiro, por toda essa bagagem e herança que a gente tem fundamentada do conhecimento, né? Para que a gente possa se posicionar de frente a uma situação e diagnosticar o porquê a pessoa está sentindo aquilo em relação ao espaço, o porquê ela deve e quer sentir outras experiências em relação àquele espaço, o porquê talvez uma loja, por exemplo, caso a gente faça um projeto, estruture um negócio para que essa empresa se implante ali naquele local, como é que ela deve vender mais através desse espaço, né? Analisando perfil, comportamento, experiência, cognição. Cognição nada mais é do que a soma de todo o conhecimento que qualquer um de nós somamos no decorrer do tempo, né? E conhecimento é conhecimento puro e simples, assim, das coisas que acontecem com a gente, da nossa herança histórica, de uma forma geral social, ou até mesmo da nossa família, né? Vou citar uma coisa rapidinho. Uma vez, isso para mim ficou muito marcado também, e aí vem validando o porquê que isso é tão necessário, né? Esse briefing, criar essa empatia, esse laço com o cliente. Tem uma cliente lá no escritório, para mim ela é muito querida, ela já é cliente há anos, e projetos também, que a gente já fez vários dela. E ela, na primeira oportunidade, no primeiro projeto, a gente que projetamos para ela me disse: Matheus, eu não quero esse piso nessa tonalidade marrom, com essa coisa muito rústica, porque não me traz boas recordações. A minha infância, ela não foi bacana, ela foi uma infância desafiadora, né? Me trouxe lembranças que eu não gostaria de ter nesse momento, que é um momento de superação, conquista, sucesso, né? A minha casa, essa é uma coisa até que me emociona, a minha casa,
tinha chão batido, e eu vivi muito tempo assim. E eu estou construindo isso, cheguei onde eu cheguei, e muito grata, mas só que quero sim reverenciar, ser grata a tudo que eu passei, mas não quero viver esse Isso, né? aspecto novamente. Então, quando você fala assim, eu vou contratar um arquiteto, eu preciso de uma planta para passar para o pedreiro. Às vezes a gente escuta, chega a casos, eu trago o cliente, eu convido ele para uma reunião, eu explico, se ele não tiver aberto, aí eu sei que eu fiz a minha parte. Uhum. Mas o meu papel é trazer todas essas coisas que não é sobre fazer uma planta, não é sobre fazer um projeto, não é sobre, aliás, não é sobre fazer uma planta, não é sobre fazer uma planta para passar para o pedreiro. Essa Uhum. planta, esse projeto precisa chegar na mão dele, sim, obviamente, né, nele, de muitas outras pessoas na obra, Uhum. mas antes disso, a construção, ela acontece em cima do projeto. Ele é um planejamento antes da obra. Ele precisa ser visto e cuidado. Ele tem um tempo para acontecer, né? Então, o tempo, as ferramentas que a gente utiliza, se não só os desenhos. O desenho, quando eu trago ferramenta, é software, renderizações, modelagens 3D, compatibilizações de projeto através de planilha, software também, que hoje a gente consegue digitalizar tudo isso, mas todo o conhecimento que é somado, que a gente traz como carga, diagnostica essa situação, esse cliente, esse perfil, né? E traduz para uma linha projetual, utilizando um método, passa pelas etapas junto com o cliente para validar e aprovar, e aí sim faz a entrega final da documentação de um projeto que foi idealizado em cima de tudo que foi conversado e criado numa mesa criativa, com a equipe do escritório, com o cliente junto também, aprovando tudo, e aí sim isso vai para a obra. Então, eu acho esse processo muito rico e muito mágico. Não se trata somente de comprar uma planta ou fazer um projetinho, que é uma das falas assim, o cliente leigo, ele não tem obrigação de saber, e eu estou aqui realmente Sim, para para poder explicar. explicar, mas se ele puder entender e se conectar, ótimo, vamos junto. Agora, se não der, tá tudo bem também, né? Porque aí eu Uhum. acho que cada um vai poder experienciar de uma forma diferente, ou também ir em busca de outros métodos, né, no mercado, que eu respeito muito também, para poder fazer com que isso aconteça, né? Com A minha certeza. linha de trabalho, ela se fundamenta em torno disso, né? Então, o Uhum. porquê que deve ser contratado, eu acho que é por conta de todos esses fatores. Sim. Fazendo uma comparação com a medicina, né, esse tipo de pensamento seria a mesma coisa que ir numa consulta médica para pedir a receita de um remédio que eu quero tomar. Sim, Doutor, você pode me receitar esse remédio aqui que eu quero tomar? Né? sim, Não, a gente vai no médico e fala, doutor, eu tenho um problema. uhum, Identifica esse problema para mim. Soluciona esse sim, problema para mim, né? A gente não chega lá e fala, me dá uma receita. Tem quem chega. uhum. Mas é exatamente por esse lado. E achei Eu, legal. eu Pode não falar. sei se é porque eu também presto um serviço, né, assim como o médico Uhum. presta. ah, Quando eu vou ao médico, eu falo tudo o que está acontecendo. Se eu vou lá já pré-definido que eu quero um certo medicamento, ou eu saio de lá esperando que ele me faça dizer qual medicamento eu quero tomar, aquilo para mim já me gerou uma certa insegurança, Uhum. entendeu? Porque eu acho que é realmente isso. A gente precisa procurar os profissionais que se prepararam para isso, né? Que estão ali naquele lugar porque eles se prepararam para isso, se conectar com eles, né? E é uma questão de feeling. Você percebe quando você, entre aspas, foi ou não com a cara da pessoa, quando você Uhum. consegue se conectar com ela, por poucas palavras às vezes que você troca ali inicialmente. Então, chegando no escritório, por exemplo, eu quero um valor mais ou menos de quanto fica um projeto. Não, eu te passo, mas primeiro eu vou conversar com você. Eu Uhum. preciso saber quem você é, o que você procura, né? Qual é a sua expectativa.
E também gostaria que você conhecesse qual é a nossa linha, se te interessa, se não. Uhum. Porque senão eu posso te cobrar o valor mais barato do mercado e você não vai fechar comigo, ou se vai, teremos problema. Mas Uhum. também hoje eu conduzo de uma forma que isso não aconteça, para que o cliente sempre se sinta seguro ao nosso lado. Claro. Ou então, se ele fechar, nossa, porque eu fiquei sabendo que vocês fazem o melhor projeto, sei lá, de farmácia. Uhum. Tá, mas somos pioneiros nesse setor, mas faz sentido para você contratar o escritório, né? A hora que você compra algo, compra um carro, compra uma roupa, come num restaurante legal, você vai consumir porque você sabe da qualidade daquele produto, você comprou um pacote ali rico de todas as características daquele produto. E quando a gente vai ao médico, né, e você vai lá e já fala, eu quero tomar esse remédio, viu? Só quero que você faça uma receita. Me desculpa, mas não é um tipo de atendimento que, para mim, me edifica como arquiteto. Uhum. E hoje eu tenho buscado muito coisas que me edifiquem como um profissional, porque a gente recebe, a gente paga a conta, a gente tem sim sonhos, né, expectativas aí, projetos pessoais de vida, mas será que por aquilo que eu estou ganhando está fazendo sentido por aquilo que eu estou entregando e fazendo, né? Porque senão a vida fica, acho que, muito monótona, muito chata, né? Fica sem sentido. Sim. Né? Fico realmente assinar, né? Você fica um batedor de carimbo. Ó, tá aqui carimbado, exatamente. tá liberado, me paga aqui porque eu tenho autorização para bater esse carimbo, né? Você pode até ganhar muito dinheiro. E às vezes ganha, mas Sim. pro meu propósito de vida, minha vocação e tudo mais, aquilo que eu determinei pro meu caminho, são coisas que não fazem sentido. Sim. Vender só por vender, bater carimbo só por carimbar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de projetos, para mim não é um método importante. Respeito, mas claro. não é essa minha vibe. Muito bacana. E eu vejo muito no mercado também, né, Matheus, de algumas objeções, né, de alguns clientes que pensam sobre o arquiteto. Então, às vezes, uma coisa que eu já ouvi bastante, provavelmente você já deve ter ouvido, isso aí eu sozinho no Google encontro e escolho a melhor imagem para minha casa. Eu sozinho dentro do Pinterest eu me viro, vou fazendo um recorte ali e escolho o melhor. Então, às vezes o cliente deve enxergar que o arquiteto só procura a tendência. Né? Só procura o que é que está na moda e especifica para mim o que é que está na moda. Isso aí eu faço sozinho. E deu para ver aqui, né, pelo pouco que você falou, me corrija se eu estiver enganado, vai muito além disso, né? O Sim. projeto ele é feito para quem está dentro da casa, não para quem está vendo de fora. Sim. Você até encontra um suporte por pesquisa online, até porque hoje, se você vai no Pinterest, você vai no Google, gente, é muita informação. Para a equipe lá no escritório, eu falo assim, olha, tem dúvida, eu não consegui responder na hora, joga no Google. Pelo menos para vocês terem um suporte até eu chegar, até eu soltar, até a gente conversar, né? Porque tem muita informação e é fácil de filtrar quais são as verídicas e quais são as falsas, que você pode filtrar por ali. Porém, se você quer algo que seja favorável ao teu investimento, né? Porque uma pessoa que faz uma obra, que faz um projeto, ela, além daquele processo inicial que ela está pagando o arquiteto, contratando o arquiteto, ela vai ter um investimento ali futuro depois desse preparo da documentação do projeto, que é na obra, que é o principal e maior investimento. Então, sem essa documentação, sem essa base, não acontece nada na obra. E se a documentação não estiver adequada, não estiver bem planejada, bem projetada, só pau na obra, né? Dá tudo errado. Então, eu acho que a internet ela dá sim um suporte para eventuais dúvidas, mas se você quer fazer com que o teu investimento ganhe força, ganhe valor de mercado imobiliário, né? Ganhe valor de patrimônio, eu acho que ele tem que ser feito por um profissional que seja habilitado, que seja preparado para isso. Eu estava há meses, aí vamos colocar um ano, no embate com a parte nutricional, né? Eu não conseguia me alinhar com nenhum nutricionista, nenhuma nutricionista,
E tava fazendo dieta assim, da forma como eu imaginava que Uhum. pudesse fazer, pegando uma receitinha aqui na internet, outra ali. Mas só que assim, sobre o olhar, enxergando eu mesma ali naquela situação, que não pudesse ter uma avaliação do lado de fora. Primeiro por base científica, que a nutricionista agora que eu estou, ela fez um levantamento, né, tudo a pesagem, faz o acompanhamento, né, e ela sabe a quantidade de calorias que eu devo comer, ela sabe dos alimentos que eu não gosto, ela sabe dos alimentos que eu amo, né, e dentro daquilo que eu preciso como um propósito de vida, né, para que isso perdure na minha caminhada, na minha jornada, ela faz o meu atendimento, né. Então ela foi uma profissional que eu encontrei que quebrou um pouco do meu tabu que eu tinha em relação a essa parte nutricional, do nutricionista, né, que eu vou no nutricionista e ele vai me receitar mais uma das dietas, come ovos de manhã, frango, batata doce na hora do almoço, no jantar também, uma fruta à tarde, whey para academia à noite, né? E aí eu estava um pouco bloqueada em relação a isso. Encontrei uma pessoa que pudesse conversar com o estilo de vida que eu queria e foi programado isso de forma profissional, né? E tá dando certo, como nunca tinha dado antes, mas eu tinha um preconceito em relação a essas coisas e encontrei uma profissional que me acolheu e que escutou aquilo que eu precisava. Então, quando eu me vejo nesse lugar como paciente, como cliente, eu também só aprovo a importância de que eu preciso acolher os clientes que não têm conhecimento, que às vezes estão perdidos, desorientados, né? E conversar, orientar, fazer com que eles enxerguem coisas que não estão enxergando, para que a gente possa sempre entregar o nosso melhor. É aquilo que eu te falei. Em algumas oportunidades a gente tem todas as portas abertas, o cliente deixa a gente mergulhar na história dele, outras não temos espaço, mas aí é uma questão mesmo de paciência e consciência, de que, olha, eu fiz a minha parte, né? Com certeza. Aí de fato, é um trabalho bem humanizado mesmo, né? A gente vê alguns jargões que a gente tem no mercado comercial aí, né? Que tem empresa que é B2B, é B2C, né? É a empresa para o consumidor direto para o consumidor, empresa direto para a empresa, enquanto que, na verdade, como funciona mesmo não é nem B2B nem B2C. É H to H, é human to human. Pessoa com pessoa, humano com humano. Tanta sigla, né? Tanta coisa que às vezes eu me perco. E são coisas assim que a gente vai colocando códigos, siglas, eu acho muito importante. Porém, se a gente for reduzindo isso, vai dar lá na base de onde tudo começou, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante métodos para a gente fazer qualquer coisa que a gente faz hoje, para otimizar tempo, principalmente, que tem sido uma das coisas mais valiosas na nossa vida, né? O tempo. Para otimizar tempo. Mas só que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com o método, né? Uhum. Porque às vezes a gente vai criando um método como se fosse uma caixinha, e não é uma caixinha. É uma forma da gente viabilizar, como eu disse, a questão de produção daquilo, mas se eu formato a pessoa para colocar ela dentro do lugar e ela tem umas arestas que precisam ser não aparadas, mas enxergadas para poder trazer isso como benefício do método também, e até um aprimoramento dele, né? Eu acho importante a gente enxergar essa lógica também para prestar os serviços que a gente presta, né? E aí eu acho que na engenharia não é diferente, né? Uhum. No direito, na advocacia também não. Tem um advogado que acompanha o escritório também, conversando com ele, eu sinto isso. Médico, a mesma coisa, acabei de falar da parte nutricional. Então eu acho que quanto mais você tem um método sim, mas em algum momento você consegue personalizar para encantar o teu cliente, acho que só gera mais valor para o teu negócio, para o teu projeto, né? E assim, é nítido, é claro, o projeto que você pôde fazer tudo isso, o resultado é totalmente diferente daquele projeto que o cara já veio com a planta desenhada. Que é a mesma coisa, como você disse, de eu chegar no médico só pedir para ele me dar a receita do remédio.
Com certeza. Né? Porque, de fato, né, é um atendimento de humano para humano. Você está falando ali com outra pessoa. E até nos outros podcasts que a gente gravou, a gente falou muito a questão da importância do relacionamento, né? Sim, Que o relacionamento acaba sendo mais importante do que o resultado em si, sim. do final, né? E uma coisa que foi unânime aí, todo mundo que já veio aqui comenta sobre, né, que é mais fácil o cliente virar seu amigo do que seu amigo virar seu cliente. Com certeza. Então, todo mundo da nossa área, uma hora vai passar por esse rompimento, né, de enxergar essa situação e ver o quanto que é importante você ter o cliente como seu amigo, que aí você acaba se tornando, não necessariamente você precisa se tornar um confidente dele, mas você consegue acessar coisas que são importantes, né, na parte da elaboração do projeto, né, alguma coisa assim, igual isso aí que você falou, desbloqueou uma parte da infância, né, do cliente que você teve, e assim como todo profissional precisa dar um match. Sim, né? precisa. A gente tem os médicos que a gente gosta de ir, se tem um advogado, a gente tem um advogado que a gente gosta de ir. Você não vai conseguir atender todo mundo, não é todo mundo que vai com a sua cara. Você também não tem essa necessidade de ter que atender todo mundo. Uhum. Né? Isso eu não entendia muito lá quando eu comecei, não. Eu ficava um pouco frustrado, um pouco triste quando não dava certo. Mas hoje eu entendi que não é só uma questão de grana, muito pelo contrário. A grana, o valor, né, é uma consequência daquilo tudo que a gente faz, né? Uhum. E por isso que eu dou uma filtrada ali, eu converso bastante com o cliente antes de fato a gente fazer negócio, porque ele precisa entender todo o valor que ele está comprando e se aquilo que eu posso oferecer é o suficiente, né, para ele, ou às vezes até muito, e ele não está tão afim daquilo. Entendi. Sensacional. Acho que ficou muito bem respondida essa questão, né? E veja bem, uma coisa que eu queria deixar muito claro, tá tudo bem, Uhum. né? É o Você principal. não tá afim daquilo. É sobre isso e está tudo bem. Tá tudo bem, você não precisa... não é muito, eu queria só... Tá tudo bem. Uhum. Né? Talvez em algum outro momento você vai precisar, eu busco sempre deixar a porta aberta. Né? Com Porque, certeza. da mesma forma que eu preciso de outros serviços, né? Uhum. As pessoas também um dia podem precisar de mim. Sim, com certeza. Mas é muito bom para quem está ouvindo, às vezes tem esse receio de, cara, o arquiteto não é para mim, se eu contratar o arquiteto a minha obra vai ficar mais cara, então isso já cria o bloqueio e esse cliente não se permite ter a primeira reunião. Ele não se permite conhecer o Matheus. Eu acho que uma obra cara é uma obra que você sai orientando os profissionais que já estão ali no local sem ter documentação nenhuma. E o que a documentação orienta? Quantitativo, a espécie do material, né? Se aquele material é adequado ou não para aquele local que vai ser instalado, que vai ser utilizado para construir. Então pensa se você faz com o teu conhecimento, com a informação somente que você busca na internet. Sim. Ali sem a orientação e a validação, a compatibilização de tudo isso, o risco de dar errado, você tem um retrabalho, e eu vejo isso muito acontecer no mercado, pelos condomínios que a gente visita, as obras que acontecem do lado, que às vezes não tem aquele acompanhamento total, né? Das obras darem errado, e aí o cara tá fazendo uma casa nova, do zero, e tá demolindo coisas. Então ele tá fazendo a reforma da obra. Ponto que depois essa pessoa chega e fala assim, nunca na sua vida você faça uma obra. Exatamente. Então, eu acho que você pode sim gerar uma economia contratando um arquiteto, tendo um arquiteto do lado, não pelo fato de tornar a obra sempre muito mais barata, mas investir da forma adequada, correta, que faça sentido primeiro para você. Né? Que às vezes você se encanta, sei lá, vamos citar um exemplo, por um porcelanato incrível que você sempre sonhou ter, né? E não faz muita questão, sei lá, talvez de um projeto de marcenaria, um MDF de alta qualidade. E isso na obra a gente vai ponderando também, né? Mas todas as coisas elas precisam ficar em harmonia, sincronizadas, proporcional ali no valor. Também você não vai gastar metade do valor da obra no revestimento e sobrar saldo nenhum para fazer as outras coisas, abortando a função de que a casa tem que ter uma alma também. Né? Tem que finalizar a obra, você tem que enxergar o projeto ali. Então, quando a gente fala de economia da obra, não é fazer uma obra que custe 1 milhão
um exemplo, por 500 mil. Uhum. Não é sobre isso, né? Às vezes a gente faz uma excelente obra por 1.100.000. Uhum. Mas tudo com eficiência. E o que é economia também, por exemplo, numa obra? É aquela economia que você não vai ter grandes manutenções, você vai ter um custo-benefício de instalação daquele produto de uma forma que tenha ali no teu projeto, na tua construção, de forma mais durável, né? Uhum. Então, às vezes, você coloca um produto ali que você vai pagar um pouco mais barato na hora da construção e depois vai ter muita manutenção. Em 6 meses, você precisa fazer a manutenção daquilo por uma diferença, sei lá, às vezes de 20%, 30%, e você vai ter uma manutenção em 5 anos. Com certeza. Então, isso é economia. Uhum. Sabe? Que às vezes não é economia direta, mas ela é indireta. Porque quando a gente fala economia, é metade do valor. Não, não é. Exato. São coisas que precisam ser avaliadas de forma global. Uhum. Né? Desde do planejamento, que é o projeto, a construção da obra e o uso daquela obra. Com certeza. Né? Que é o principal, né? É o principal. Isso que nós estamos falando somente de custo monetário, né? Nós não estamos falando sobre o custo emocional. Sim. Né? Eu acredito que todo mundo que deve estar ouvindo já passou por alguma situação na vida onde a pessoa criou uma expectativa, aquela expectativa foi frustrada. Sim. Não tem nada pior do que isso, né? Sim. A gente se sente enganado, a gente se sente mal, a gente fica muito chateado. Diferente de quando a gente não cria expectativa nenhuma e o que aconteceu, ou a expectativa é aquela e a expectativa ela é atingida. Uhum. Né? Então, se a gente tem um projeto feito, essa expectativa ela é atingida. A pessoa já tem a expectativa condizente com o que foi pensado. Sem dúvida. Diferente do vai fazendo, acaba virando um Frankenstein, né? Vai lá, pega no Pinterest uma ideia aqui, pega no que meu pai falou outra coisa ali, pega no que minha vizinha fez aqui, olha no que o amigo fez ali, junta tudo, a hora que vê, nossa, mas não era o que eu queria. E aí que mora a identidade visual, né? A gente usa muito essa ferramenta, digamos, para fazer projeto, quando a gente está trabalhando uma identidade de um usuário ali naquele ponto residencial, comercial, corporativo, em vários momentos no percurso do projeto tem um elemento que se repete, Uhum. seja de um simples ponto de luz que vai sinalizando um caminho, até às vezes uma cor, que isso é um motivo muito comum, formato de um determinado móvel, de um determinado revestimento, esquadria, né, que vai se repetindo para que a obra ela tenha em si um corpo só. Uhum. E não aquela coisa que você foi fazendo de acordo com o que o momento social mandou, né? foi acontecendo, né? Agora é ripadinho. Então a gente vai colocar só ripadinho. Sim. Agora é o 3D, são aqueles elementos mais... Uhum. até de relevo, né? 3, 4 anos estava usando muito. Agora já não está vendo mais. Então, assim, tornar universal, né, e atemporal todas essas características e isso gera muito valor. Com certeza. Na obra, né? Com Porque certeza. quanto mais você enxerga aquele projeto pronto, tem projeto que eu revisito de 10 anos atrás, ainda bem. Eu vejo ele, parece que ele foi construído ontem, sabe? Porque foi feito com conhecimento, né? Com certeza, porque que a gente comentou aqui no começo, antes de começar a gravação, né? Que modelar é diferente de copiar. Né? As tendências existem aí. Muitas das tendências são altamente comerciais. O fabricante paga rios de dinheiro para aquilo lá ser publicado como tendência. Né? Se sair somente copiando isso, sim, ano que vem já não serve mais. Você fala, consegui olhar aquela casa lá, eu achei que essa casa foi construída em 2018. Eu acho a tendência muito importante. Muito mesmo. Mas eu acho que ela não deve dirigir os nossos projetos. Jamais. Porque ela fala de um comportamento social que foi avaliado por um grupo e que aí vai se replicando e ganhando adaptações de acordo com cada mercado. Sim. Né? Então, a gente faz parte daquele grupo, mas a gente não é, no dia a dia, de forma muito particular, aquele grupo inteiro. Né? A gente tem a nossa individualidade. Mas, Matheus, se for um projeto comercial, eu tenho que avaliar um público-alvo, um grupo. Sim, mas esse
esse grupo está dentro daquele grupo, daquela parte mais global de onde a tendência nasceu. Uhum. A tendência, assim, ela dirige a gente, né? Ela fala, Sim. inclusive, de materiais mais eficientes que vieram no mercado para contribuir e solucionar problemas em obra que às vezes a gente tem, né? Mas ela não deve dirigir os projetos. Sim. Por isso que o modelar é diferente de copiar, né? Exatamente. Copiar a tendência. Pegar a tendência que tem e usar ela da melhor maneira que se encaixe em cada projeto, né? Exatamente. Sensacional. Matheus, uma outra coisa, agora pegando uma outra linha, né? Nosso público do podcast ele é bem diversificado. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que são leigas, que estão ouvindo, que são entusiastas da área, gostam dessa parte de projetos, que querem entender também como que funciona a área da arquitetura, fica sempre essa dúvida, devo contratar um arquiteto ou devo contratar um engenheiro? E ao mesmo tempo a gente tem essa rixa bem conhecida aí entre engenheiros e arquitetos, muitas delas é fomentada pela própria faculdade, né? Eu sei que quando eu me formei, saí com isso assim, bem aflorado ainda, né? E quando a gente vai vendo no mercado, a gente vê que nós somos complementares. Queria perguntar para você assim, qual que é a sua opinião sobre essa relação entre engenheiros e arquitetos? É antiga, né? Essa é uma outra parte que eu não contei lá no começo. Quando eu escolhi fazer arquitetura, meu pai estava acabando de construir, inclusive a casa que ele mora hoje, que foi feita por um engenheiro, que na cidade de onde eu venho tinha uma arquiteta só e não era pulverizado, né, esse acesso, como a gente já comentou aqui, e ao arquiteto, a gente está falando de 2003, 2002, eu entrei na faculdade em 2005, e quando ele estava terminando, e eu estava me apoderando de tudo aquilo, que eu estava curtindo já, falei assim, eu acho que pode ser legal, né? Que eu vi umas coisas assim, eu acho que aqui eu poderia fazer de uma outra forma, porque essa quina não faz sentido, né? Perdeu espaço, entrou umas cores de acabamento que a minha mãe odiava, a gente não sabe, até porque aquilo hoje está lá, né? Então, o engenheiro ele não tem esse papel de questionar essas coisas. E na época, quando esse engenheiro ficou sabendo que eu tinha interesse em fazer arquitetura, ele já não ia muito ali com a minha cara, porque eu entrava com meu pai e dava uns palpites. E aí, eu acho que ele não vai comer a fuça até hoje. Mas, uma coisa que eu queria deixar claro, é que eu sou muito de boa em relação a isso, porque como a gente estava falando dos papéis dos profissionais, né, a gente falou de médico, a gente falou da nutricionista, a gente falou do advogado, eu não me meto em fazer coisa que eu não conheço, sabe? Eu faço projeto arquitetônico e chega um determinado momento que eu preciso compatibilizar aquilo, ou seja, encaixar, fazer com que o projeto comece a tomar vida construtiva, né? Conversando com o engenheiro, né? Levando para ele a planta base, né? Para distribuir o básico, pilar, viga, né? As lajes, para poder fazer com que aquilo comece a se estruturar, ou seja, comece a tomar osso. Né? Vai materializar, né? Para ficar de pé. Um professor meu na faculdade tinha uma defesa que eu achava assim, sensacional, eu uso ela até hoje. O engenheiro tem do primeiro semestre ao último da faculdade, na grade dele, isso na grande maioria das universidades, todo semestre disciplina de cálculo. E o arquiteto, ele tem do primeiro semestre ao último disciplinas de projeto. A gente tem um ano apenas inteiro de cálculo, aí é cálculo para tudo, né? A gente só não entra em rodovias, essas coisas de planos mais urbanísticos. Mas edificação a gente vê tudo, mas é tudo um pouco. Agora, o engenheiro, na preparação dele durante a faculdade para o mercado, é inverso. Você sabe disso, né? Ele tem um ano ali de projeto para poder ter conhecimento de leitura e compatibilização. Sim. Então, eu não vou e nem quero, porque eu odeio, fazer cálculo, dimensionar a estrutura. Eu tenho noção de como poderá ser, quais os desafios o engenheiro pode enfrentar ou não com aquele projeto que eu estou desenvolvendo, né? Até onde eu posso ir, né?
E ele, a mesma coisa. Então, quando cada um consegue enxergar o melhor que pode fazer e como pode fazer, eu acho que está aí o grande segredo dos projetos se tornarem cada vez mais multidisciplinares. Uhum. E quando meu pai fez essa casa, só tinha engenheiro. A gente ia comprar as coisas no mercado, revestimento, torneira, não tinha muitas opções. Eram só 3, 4, meia dúzia daquilo de cada setor. Hoje você entra numa loja, às vezes a gente se perde. Uhum. Se a gente De não tantas for opções com que o tem. funil passado antes, olha, eu preciso disso, a linha é essa e o tamanho é esse. Entendeu? Então eu acho que existe um trabalho multidisciplinar que deve ser desenvolvido nos projetos, por conta de como o mercado ficou vasto em possibilidade e oferta de tudo que está acontecendo, né? Uhum. E exige que tenha para cada setor, cada momento, cada material, um profissional especialista naquilo, e respeitar cada um o teu lugar, o teu papel, e acabar com essa história de rixa, engenheiro, arquiteto, acho que não existe. Agora, eu fico puto sim, que invade meu pedaço. Uhum. Né? Importante Até falar. porque eu não gosto de ser invadido. Sim. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto que as coisas se somem. Uhum. Eu adoro conversar com o pedreiro na obra, Uhum. adoro, porque eu aprendo coisas que às vezes jamais eu teria pensado. E quando eu penso, nossa, agora meu projeto está ficando bem legal, porque aquele problema que eu tinha, eu consegui sanar, trouxe para outro projeto. Uhum. Quando eu percebo que estou assim, ficando mais redondinho, vem um outro desafio, aí eu aprendo com mais alguém, que está ali o tempo todo executando, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que ter abertura, mas também tem que ter o respeito Com certeza. de trabalhar com sempre quem conhece mais do assunto. Uhum. E somar. Com né? certeza. Até porque é uma questão ética, né? Eu costumo falar muito que tem a diferença entre estar habilitado e ser capacitado. Então, a gente fez a faculdade, a gente sai habilitado. É a mesma coisa do carro. A gente aprende a dirigir, o cara vai lá e ensina, ó, você gira tanto pro lado, a hora que você vê a baliza passando nessa janela, você esterce pro outro lado. Significa que você sai dali e consegue estacionar o carro numa vaga apertada no centro de Ribeirão Preto, com outro carro buzinando atrás de você? Pode ser que você consiga. Mas não quer dizer que você está capacitado exatamente para aquilo. Significa que você pode pegar seu carro 1.0 e ir de Ribeirão Preto até na Bahia? Você pode ir, habilitado você está. Mas você vai estar preparado para os riscos. Para os riscos que vão ter, se chover, e se um caminhão empacar na sua frente, como que você vai fazer, e a hora que pegar a pista simples, enfim, né? Então, o estar capacitado é diferente de estar habilitado. E a parte de empatia, que foi o que você falou, né? Que a gente vem falando desde o início, é o que tem que prevalecer. Então, o que é melhor para o meu cliente? Eu vou conseguir entregar o que é de melhor para ele? É interessante que você falou isso do seu professor da faculdade. Eu tive uma aula na faculdade também que me marcou muito. Foi logo na primeira matéria, que chamava Introdução à Engenharia. Um professor muito antigo, assim, já era bem velho da faculdade lá, já era um patrimônio da faculdade, né? Ele falou um negócio que me marcou muito, que ele falou que na faculdade de engenharia a gente, de fato, faz muitas contas. E a gente estuda muitas coisas. Algumas matérias, como ele fala, por exemplo, logaritmo, integral, derivada. Aí ele falava, sabe para que diretamente você vai usar isso daí numa obra? Para nada. Aí chocou a turma toda, né? Mas ele fala, essa matéria ela é tão difícil, esses cálculos eles são tão difíceis, que o seu raciocínio fica lógico, e a hora que você vê um problema de bolor aparecendo na parede, você consegue pensar soluções rápidas. Então, o engenheiro é aquele que soluciona problemas. Então, nós somos moldados, né? Nós, engenheiros, somos moldados para solucionar problemas de maneira rápida. Sim. E, de fato, as nossas aulas de projetos são bem menores. Eu tive muito pouco. Então, tem que pensar no cliente final. Né? A gente falou, o dinheiro ele é o meio, ele não é o fim. Ele faz parte, tem serviço, tem espaço para todo mundo. Então, o que é melhor para o meu cliente? E dentro dos espaços a gente precisa, de fato, se respeitar. Eu acho que é uma coisa que precisa ser bem enfatizada nas faculdades, porque, lógico que isso acaba sendo um problema cultural, né? Eu acho que às vezes a gente sai num pedestal, nossa, agora eu sou engenheiro, sou o cara que mais sei, minha faculdade foi muito difícil, e acaba tendo um atrito com
com o arquiteto, acaba invadindo o espaço. Ah, não, mas quem me contratou é o cliente. Eu respondo pro meu cliente, eu não falo com o arquiteto. Eu tive uma grade curricular, assim, muito extensa, muito 2 dias a semana integral, sabe? Aulas de sábado, e eu ainda acho que foi pouco. Sim. E hoje, o pessoal que tá se formando aí, tá saindo com segunda a quinta, sexta-feira a primeira aula, 5 anos, da mesma forma, e eu acho que fica faltando, como você disse, sai habilitado, mas não capacitado, né? E cabe a cada um se capacitar, né? E encontrar esses caminhos da melhor forma possível, né? E de forma que identifique a função dele, aliás, a vocação dele na tua vida, com né? certeza. Na vida de cada um, para fazer sentido também. Sim. E eu percebo, o que mais hoje me entristece, quando, principalmente a gente vê muita rede social, é que as pessoas fazem tudo de forma muito automática, sem saber o que elas estão fazendo. Fazem bem, mas sem saber o que elas estão fazendo. Às vezes eu percebo que não faz sentido. É claro, eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém, em nenhuma situação, mas é uma sensação que é me transmitida por coisas que eu vejo, assim, sabe? Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa entender esses papéis. Sim. Fazer da melhor forma. E, de fato, pensar quem está ali no centro, que é o cliente, né? Igual eu falei, o que é melhor para o cliente, porque, vou dar um exemplo, digamos que eu estivesse fazendo uma obra sua, eu vou lá para o cliente e critico o seu projeto para o cliente. Eu não estou criticando o Matheus, eu estou criticando o cliente, porque ele confiou no seu trabalho. Com certeza. Então ele vai se sentir muito chateado, ele vai se sentir enganado, ele vai se sentir... como é que eu posso dizer? Ele vai se sentir inexperiente, ele vai se sentir burro, vamos dizer. Como que eu pude acreditar nas palavras do Matheus, aquelas palavras bonitas que ele me contou? Ele me enganou, me sentindo enganado. Então, naquela ideia de, nossa, eu tô ajudando, eu tô fazendo uma crítica aqui no projeto, às vezes, seria melhor se fizesse desse jeito. Esse palpite pro cliente final, eu não tô criticando o projeto do Matheus, eu tô criticando o cliente. Eu falo que quando o filho tá na barriga da mãe, né? Existe todo aquele preparo, faz o quarto, os chás agora infinitos que tem, né? Verdade. Chá de tudo. Curte aqueles momentos, tem os percalços, né? Os desafios ali que algumas mães passam. O projeto é a mesma coisa. Quando o filho nasce e ele cai no canteiro de obras, ele cai no mundo, ele recebe intervenção de várias coisas, várias pessoas, vários fatores, e ali os pais se sentem algumas vezes desafiados, angustiados. Eu não tenho filhos, né, mas eu percebo pelas mas quem tem aí situações com certeza redor, vai se... os desafios que os meus pais tiveram, né, e a obra a mesma coisa. Quando cai a documentação na obra, a gente tem que fazer a gestão, a gente tem que fazer a comunicação desse documento, desse projeto, com aquilo que vai ser construído. Então, hoje, a gente tem um trabalho assim muito importante, que eu acho que é uma das maiores responsabilidades do escritório, de homologar essas pessoas que a gente vai recomendar para o cliente, para fazer parte da equipe da obra, né? E aquelas pessoas que realmente eu não tenho no meu filtro aprovado, se tem capacidade ou não para fazer, eu não indico, eu não recomendo, porque diz respeito a fornecimento adequado do serviço ou do produto, diz respeito à capacitação, né? A gente estava falando sobre isso, do profissional, do fornecedor que vai fazer a obra, de como ele se comporta trabalhando em equipe. Isso é muito importante. Com certeza. Né? Estamos falando de pessoas, né? As pessoas são falhas. Por mais que a gente homologue esses profissionais para poder recomendar, em algum momento, por algum motivo, ou um dia ruim, elas vão falhar. Sim. Mas a gente passa esse funil para que a obra tenha menos impacto com esses problemas. Mas a gente precisa, sim, entender de forma construtiva que isso é importante, que é feito de pessoas, né, e que a gente vai desenvolver ali as coisas de uma forma que não tenha tantos problemas para aquele projeto, para aquela situação. Né? Com certeza. E também como que as pessoas agem diante dos problemas, né? Sim. Que igual você falou, é um sonho que está sendo construído ali. É um sonho. Então, qualquer outra coisa que escape disso, atrapalha o sonho. Sim. Né? Então, o palpitinho no projeto,
é um entrave no sonho muito grande. Ai, Às vezes é uma angústia que aquele cliente vai carregar isso daí a obra inteira. Depois, morando na casa, ele vai carregar isso. Eu tenho uma coisa para falar sobre sonho. A gente realiza seu sonho. Eu tenho muito medo dessa frase também. Uhum. Porque a gente não realiza o sonho de ninguém. Uhum. A gente faz com que aquilo aconteça da melhor forma possível, mas as coisas não estão só nas nossas mãos. Uhum. Sonhos são feitos de um grupo de desejos, ou um único desejo, né? E o desejo está sempre envolto ali, sempre perto, próximo, vinculado com uma problemática que você quer resolver. Eu quero resolver um problema, eu quero sanar esse momento da minha vida, ou esse problema que eu tenho com esse espaço, né? E tenho o desejo de fazer um negócio assim. E, por consequência, isso você traz o sonho ativamente e realiza ele como projeto de vida. Uhum. E quando isso é colocado na nossa mão, o desejo, a problemática, o sonho ele está ali dividido num papel corresponsável com muitas outras coisas que vão acontecer que a gente não tem controle. Uhum. Eu já fiquei doente, tive vários distúrbios aí por questões que me fugiram o controle e que me fizeram mal que eu não soube lidar. Então, hoje, eu entendo muito bem até onde eu posso ir, até para não invadir um espaço que é do outro, e até onde eu posso ir por respeito a mim mesmo, né? Por saber que eu fiz de tudo que eu pude para entregar o meu melhor, mas que eu também dependia de uma equipe para executar, né? De pessoas que também estivessem comprometidas para fazer aquilo acontecer. Né? Com certeza. Sensacional. Acho que ficou também muito bem respondido, muito claro. Espero que com o tempo, e esses tipos de debate eu acho muito importante para a gente ir desmistificando isso, né? Nós temos uma leva nova de profissionais adentrando no mercado que a gente consiga ver essa diferença no nosso mercado, né? E romper com essa rixa que tem, que não faz sentido nenhum. Afinal, nós estamos buscando agradar a mesma pessoa que é o cliente. Sim, né? Com certeza. E tudo isso posto, estamos falando em 2023, essa gravação está acontecendo um turbilhão tecnológico, cada dia uma coisa nova aparecendo, chat GPT, várias coisas, tal. Então muito se fala sobre as profissões que vão acabar. A gente tem certeza, algumas profissões deixarão de existir, outras nascerão. Na sua opinião, a arquitetura vai ser substituída pela inteligência artificial? Olha, eu tenho muito medo disso, eu me sinto ainda muito inseguro para falar sobre esse assunto, mas eu vou dar, assim, a minha opinião que eu tenho formada hoje, que a gente vê aí tanta coisa acontecendo num curto espaço de tempo aí, né, que a gente não se dá conta, a gente dorme de um jeito e acorda do outro, né, e vem uma avalanche de coisas que a gente às vezes não sabe nem lidar com aquilo. Quando eu faço um briefing no escritório com um cliente, começo a entrevista com ele, para conversar com ele sobre as necessidades, eu vou com um plano, eu vou com um roteiro para poder cumprir, passando por todos os ambientes, por todas as necessidades, por todas as características. Mas, na grande maioria das vezes, a conversa me surpreende, porque entram coisas que eu não estava esperando ali na história, né? E eu preciso conduzir a conversa para outros rumos, para explorar coisas ali daquela relação que está nascendo, que contribuem muito para o projeto. Que é isso que vai alimentar dele ser um projeto inovador, de ser um projeto harmonioso, de ser um projeto elegante, né? Do simples fato dele existir, né? Então, se você faz isso através de uma plataforma robotizada, entrega um link para o cliente responder, você vai sim colher informações, mas você não vai ter aquela coisa do tato, do feeling, da emoção que você pode sentir conversando com a pessoa. Eu ainda hoje, neste dia, não acredito que o algoritmo vá alcançar essa relação, né? Tanto é que a gente viveu uma pandemia agora há pouco, né? Que a gente sim se adaptou,
com as reuniões online, os encontros virtuais online, mas quando foi liberado novamente para a gente poder ter essas convivências, a gente nunca sentiu tanta falta, a gente nunca sentiu tanta saudade das coisas, das outras pessoas, e nunca curtiu tantos momentos de forma muito intensa. A gente pega um exemplo do que foi o Carnaval esse ano. Exatamente. Né? Cidades aqui ao nosso redor, aqui perto de Ribeirão, que não tinham mais o Carnaval, que voltaram com tudo os bloquinhos, né? Porque não substitui. Eu acho que ainda não substitui. Pode ser que daqui muito tempo, ou ainda eu em vida, tudo isso que eu estou falando hoje cai por água abaixo. Mas eu acho que que vai contribuir, já está contribuindo muito para as construções, para a forma como a gente otimiza tempo para fazer as coisas. Isso, assim, está comprovado. Eu acho que não tem mais volta. Mas essa troca entre pessoas, que eu acho que é a base, o fundamento de fazer um projeto, para começar um projeto, eu acho que ainda não substitui. Até porque o feeling, ele é um sentimento e ele é uma assinatura de cada um tem seu feeling, né? Cada um tem a tua maneira de interpretar. Somos uma massa de energia, então o online não existe a troca de energia, quanto igual a gente está aqui, frente a frente, conversando, né? Então, o ser humano é assim, ele busca desde da história, da pré-história, igual você começou falando, busca estar em grupos, né, de fato. E a inteligência artificial, ela enxerga muito de acordo com um grande banco de dados de coisas que já aconteceram, que já foram pensadas, que já foram ditas. Não necessariamente eles vão resolver problemas novos. Não dá para colocar naquele banco de dados, não sei se ainda, né? Exato. Tantas variações de falas, comportamentos, desejos, né? É uma coisa que é uma base ali, né? Tanto que um exemplo que eu costumo usar muito, a própria plataforma do Instagram. Sim. Quem disse que eu gosto mais de vídeo? Eu gosto mais de foto. Preferia muito mais a plataforma do jeito que era no início. Achava muito melhor com as fotos. Só que a foto você vai lá, curte ela e passa para a próxima. Gastou 3 segundos. No vídeo você gastou 10 segundos. O algoritmo entende o quê? O Matheus gosta mais de vídeo. Porque o vídeo prende 10 segundos da atenção dele, a foto... Por apenas 3 curtidas ou 2 coisas ali que você viu num dia de um conteúdo sobre aquilo, né? Exatamente. Então te coloca num grupo que como se você gostasse somente de vídeos. Então é o ponto onde o algoritmo às vezes é falha. Então eu acredito que muitas profissões que trabalham diretamente com a criatividade, né? Tudo que envolve a criatividade é uma assinatura única, cada pessoa ela é única, não dá para substituir isso. Até porque às vezes a gente mesmo, né, você falou, a gente estava comentando sobre o briefing, às vezes o cliente ele não fala, o que ele responde diretamente ali é o que vem na cabeça dele, mas não é a verdade do que ele sente por dentro. Né? E como a gente já está muito acostumado em avaliar essa base para fazer os projetos, avaliar toda essa conversa para fazer os projetos, às vezes o cliente não está falando em palavras, mas ele está falando com gesto, ele está falando com olhar, né? E a gente sente. Para o nosso método, para aquilo que eu uso hoje para poder fazer projeto, eu sinto, né? Então, o sentir, eu acho que ele ainda não é substituível por essa questão do algoritmo, né? Por tanta virtualização que está acontecendo pela inteligência artificial. O sentir não pode ser substituído pela inteligência artificial. Não. Cara, sensacional. Sensacional. Jamais. Nossa, se Bom, desse... hoje não. Vou contextualizar novamente. Estamos falando em 2023, né? Se você quiser me chamar daqui 10 anos... Quem sabe? Ou em 5, né? Sei lá, tá passando tão rápido. Exatamente. Não, e com certeza vamos gravar novamente. Vai ser bem legal que a gente vai olhar as primeiras gravações, vai dar risada, falando, nossa, olha lá o que eu falei lá atrás. Né? Mas cara, esse que é o legal da vida, é uma metamorfose ambulante realmente, né? A mudança é constante, a gente nunca tá parado no mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa. E a gente vai se adaptando, essa é a grande habilidade de todo profissional, né? Com certeza, Pedro.
E, cara, nossa, olha o tempo já como que passou. Se desse, a gente passava horas Não, eu ficaria falando aqui mais 2 horas. e só a gente sabe o tanto de assunto que tá ficando pra trás. Eu tô aqui até me segurando, eu queria falar uma coisa, É, fui fazer eu uma tô outra vendo você de olho. pergunta. Aí eu falei assim, nossa, eu quero fazer uma pergunta, mas se eu fizer uma pergunta dessa aqui, a gente vai estourar o prazo. Não tem problema, eu volto mais vezes. Exatamente, é isso que é o ideal aqui pra gente. Sim, exato. Matheus, vamos partir agora pra parte final. Essa parte é bem legal, que a gente traz um lado mais humano do Matheus e não um lado só profissional, né? Eu vou falar algumas palavras, você fica à vontade para falar o que vier na sua cabeça, Sim. o que o seu coração mandar, não precisa montar uma redação, não precisa montar um texto, Tá bom. fica à vontade para responder, tá? Família. É a coisa assim mais importante para mim hoje. E eu costumo dizer que às vezes aparece alguém por perto, inclusive lá no escritório, no trabalho. Ai, tô com um problema assim, vai para casa. Para mim é a raiz de nós todos, né? Existem desafios dentro dela, mas para mim é a coisa mais importante. Sucesso. Ai, sucesso. Eu não acho que é ter muitos mil seguidores, embora se isso me traga coisas boas para minha vida, não vou achar ruim. Não vou ser hipócrita, mas eu acho que sucesso é primeiro você estar consciente daquilo que você está fazendo. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Eu tô na minha vocação, eu tô na minha missão de vida, né? E tá legal para mim, tá confortável para mim. Eu tô com tempo para tudo que eu preciso cumprir na minha vida e não só pro trabalho. Eu acho que isso é sucesso. Um sonho. Ai, um sonho. Olha, eu vou dar um sonho de curto espaço de tempo. Um sonho Claro. De grandes. Claro. Tipo, daqui 10 anos, um sonho de vida. Sei lá, eu já tive, hoje tô segurando um pouco mais. Eu tenho um sonho a um curto prazo de tempo de poder tirar umas férias de 30 dias percorrendo a Itália inteira. Eu ainda não sei quando vai ser, acho que tá Muito um pouquinho bom. longe, mas ele é um sonho, tipo, que não é... Não vejo ele daqui 10 anos, 20 anos, sonho de vida, não. Mas eu sei que ele tá um pouco mais próximo de acontecer, mas ele requer um planejamento. Um hobby. Todo arquiteto que fala, eu gosto de cozinhar, um pouco clichê, né? Mas eu também gosto. E eu também gosto. Gosta? Eu acho que faz parte um pouco do negócio da casa, das relações sinestésicas também, né? Eu gosto de andar de bike, gosto muito. Mas assim, um hobby. Eu mudo muito, Pedro. Tem um momento de vida, assim. Hoje eu gosto de cozinhar, andar de bike, fazer aula de bike. Sei lá, daqui 2 anos a gente senta aqui de novo e sai, nossa, Pedro, eu tô curtindo fazer isso. Sei lá, tô curtindo tirar foto. Eu mudo muito, mas hoje no momento é isso. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você no início da carreira, qual conselho seria? Eu não teria entrado na faculdade com 17 anos. Eu teria esperado um tempo, experimentado outras coisas. Eu acho que meu projeto não mudaria de fazer arquitetura, mas eu acho que eu entraria com outra cabeça. Talvez eu teria aí otimizado um pouco mais de tempo para coisas que depois que eu saí, eu ralei um pouco. Entende? Talvez eu entraria com um pouco mais de maturidade. Para quem um conselho para? Para você mesmo. Para mim mesmo? Acho que seria esse. É você no começo da carreira. Espera um pouquinho. Dá uma segurada. Vamos tentar um vestibular aí daqui uns 3 anos. Vai fazer um cursinho. Vai tentar de novo, né? Vai ver se é isso mesmo, encontrar. Hoje eu sei que é. Mas eu teria esperado um pouquinho. Claro. E qual conselho você daria para quem está começando? Para quem está nessa etapa onde você estava ali da escolha da faculdade e que já tenha escolhido o seu curso e vou adentrar o mercado de trabalho, que é um momento bastante tenso também. São 2 momentos tensos. Um de entrar na faculdade, outro de sair, né? Na verdade são 3. Um de entrar, outro de sair.
e o momento de adentrar no mercado de trabalho. Onde entrar, onde se manter, sair, aí depois se manter no mercado, né? Mas falando em dois só, né? Entrar na faculdade é um momento e entrar no mercado é outro momento. Sim. Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que eu posso resumir os dois momentos de uma forma geral. Foco e observação. Às vezes, as soluções mais simples assim para aquilo que a gente quer encontrar tá em observar. Então, tá dando certo assim o projeto, uma coisa que você precisa resolver, fecha. Se é para amanhã, você vai ter pelo menos 1 hora aí para esperar e voltar. Vai dar uma volta, vai comer um negócio que você gosta, sabe? Vai, sei lá, fazer alguma coisa para poder descompensar aquilo. E zero preconceito, tá, gente? Assim, se a gente fechar o olho para situações adversas, eu acho que a gente não consegue se desenvolver como a gente deve ou poderia se desenvolver. Entender que cada um vai ser diferente do outro, vai ter uma personalidade diferente, uma escolha de vida, um tipo de corpo, né? O corpo no projeto importa muito, né? Se a pessoa é alta, magra, se ela tem algum tipo de limitação, né? Um desafio que ela tem, que às vezes você não tem, mas você não sente na pele dela. Então, é observar, foco e desapegar do preconceito ali. Quando você perceber que você está ficando um pouco mais fechado ali, olhar de forma mais ampla para a situação. Muito bem. Matheus, como que a gente faz para te encontrar aí nas redes sociais? O escritório é Major Arquitetura, Uhum. mas o arroba não tem o acento, então é @Major, tudo junto, Arquitetura. MAJO Arquitetura. Legal. Então sigam o Matheus aí nas redes sociais, ele tem bastante conteúdo bacana, espero que você ganhe bastante seguidores aí com o podcast. E, Matheus, muito obrigado pela disponibilidade, por ter vindo aqui, por ter aberto aí a sua vida, toda a sua experiência, compartilhado com as pessoas, tenho certeza que vai contribuir com muita gente, tá? E vocês que estão assistindo, não deixa de seguir a página aqui, se inscrever, clica no sininho aí para ativar as notificações. Então, toda quarta-feira nós vamos... Inicialmente o projeto, né, para ser postado todas as quartas-feiras, não sei como que vai ficar, mas inicialmente toda semana vai sair um episódio aí a partir do mês de março de 2023. E tem tudo para dar certo aí, né, Matheus? Eu torço para que seja 3 vezes por semana. Tem muito podcast que eu vou projetando e fico com fone escutando. É uma forma da gente se informar, né? É gostoso também. Às vezes não tem ninguém ali do lado, tô com alguém falando comigo, é informação. Exatamente. Né? Imagina, uma hora a gente chegar 3 vezes por semana, fica muito bom. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a sua generosidade, seu acolhimento, a oportunidade, viu? Agradeço muito. Obrigadão. Por nada. Tamo junto. Gente, e até a próxima. Até, gente. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,